CDB do Banco Inter ou CDB do C6 Bank? Qual que é o melhor investimento de liquidez diária? Qual desses bancos tem o melhor título para te oferecer? Qual que rende mais? Qual que é mais seguro? Qual que tem mais liquidez? Se esse é um tema que te interessa, já deixa seu like aí embaixo que no final nós vamos ter a conclusão final de qual que é a melhor opção para o seu dinheiro. Fala galera, meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e pra gente começar indo direto ao ponto, vamos explicar primeiro o que é um CDB, caso você não saiba, né? Um CDB é o Certificado de Depósito Bancário, é um título que o banco emite para ele captar recursos, consequentemente você investe nesse título. Então o que está acontecendo na prática é, você está emprestando seu dinheiro para o banco e ele vai pegar esse dinheiro e vai usar ali na sua atividade. A atividade do banco é pegar dinheiro emprestado numa ponta, emprestar na outra ponta, ele vai cobrar uma taxa de juros aqui nesses empréstimos e vai pagar uma outra taxa de juros aqui, e a diferença entre essas duas taxas de juros é o que a gente chama de lucro do banco, é o spread bancário de forma um pouco mais técnica. Então o banco primeiro precisa captar dinheiro e ele vai fazer isso por meio de um CDB, e você pode comprar esse CDB, você vai investir o seu dinheiro e lá na frente, na data do vencimento, você pode resgatar o seu dinheiro, ele cai na sua conta com os juros referentes àquele período, que é a remuneração que você receberia por emprestar o seu dinheiro e abrir mão dele durante um determinado período. Só que existem títulos também que têm liquidez diária, que é o caso do CDB do Banco Inter, do C6 Bank, que você pode resgatar a qualquer momento, mas a gente já vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. E aí os CDBs costumam ter algumas características também, como por exemplo o fato de que o CDB ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, que é como se fosse um seguro para caso o banco quebre ou não tenha condições de te devolver aquele seu dinheiro, você pode acionar o FGC para recuperar uma parcela ou todo aquele seu investimento, desde que seja limitado a R$250 mil por instituição financeira e R$1 milhão a cada 4 anos. Então se você tem dinheiro em 4 bancos e esses 4 bancos quebraram em um período de menos de 4 anos, se você tivesse até R$250 mil em cada uma delas, você receberia todo o seu dinheiro de volta. Além disso, o CDB ele possui a cobrança de imposto, né? Na hora que você resgata o seu dinheiro, você precisa pagar imposto de renda e o IOF. Como é que funciona? Se você resgatar o seu dinheiro em menos de 30 dias, você vai ter que pagar essa tabela de IOF sobre o seu lucro. Então, quanto menor o prazo que você deixa o seu dinheiro investido, maior vai ser a cobrança do IOF, chegando ali no final do primeiro mês, cobrando 0 de IOF. Só que depois de descontar o IOF ou depois que você passa dos 30 dias, você ainda vai ter que pagar o imposto de renda, que vai ter essa tabela regressiva aqui também, que quanto maior o prazo, menor vai ser a alíquota que você precisa pagar. A rentabilidade de um CDB, ela pode variar, ela pode ser pós-fixada, pode ser pré-fixada ou um híbrido, né, um mix dos dois, tanto pré-fixada quanto pós-fixada. Então, por exemplo, vai render IPCA mais alguma determinada taxa pré-fixada acima da inflação, ou ela pode seguir algum determinado índice, como por exemplo o CDI, que são os mais tradicionais que a gente tem aqui no mercado. Então, a maioria dos CDBs eles vão render algum percentual sobre o CDI, e pode ser pré-fixada, aquela que você sabe exatamente quanto que vai render. Por exemplo, 10% ao ano, 12% ao ano, dependendo do cenário da economia que a gente tem. E por fim, ele pode ou não ter liquidez diária, igual a gente falou, a gente vai analisar aqui o CDB com liquidez diária desses dois bancos, e também eles não têm taxa de custódia e normalmente não tem taxa para você investir, né? Você pode investir em taxa zero na grande maioria das instituições financeiras. Bom, então vamos para a prática aqui agora, né? Vamos ver quanto que rende cada um para depois ver o risco, a liquidez, para a gente chegar numa conclusão de qual que é a melhor opção para o seu dinheiro. Dentro do aplicativo do Banco Inter, nós vamos ter aqui a opção de investir, depois investir em renda fixa, e aqui dentro, a segunda opção vai ser CDB de liquidez diária. Quando a gente clicar aqui, a gente consegue ver algumas características desse investimento. Primeiro é a rentabilidade, a partir de 100% do CDI, o resgate imediato, então você solicita o seu resgate, o dinheiro vai cair na sua conta exatamente naquele determinado momento, e o investimento mínimo é a partir de R$1. Então até um tempo atrás, esse investimento era de R$100, então você só podia investir no CDB do Banco Inter se você investisse pelo menos R$100 nele, mas o Banco Inter deu uma evoluída, deu uma melhorada nisso para os seus clientes, então a partir de R$1 você já consegue investir nesse CDB. E aí a rentabilidade ela é de 100% do CDI, só que se a gente descer um pouco mais aqui, a gente consegue ver que a rentabilidade ela varia de acordo com o valor investido. Então você pode tanto investir sozinho quanto através de um grupo de investimentos, uma comunidade lá do Banco Inter, para conseguir aumentar a sua rentabilidade. Então você pode juntar com algumas outras pessoas, criar um grupo de investimentos, e se todo mundo estiver investindo de uma maneira conjunta um valor superior, por exemplo, a R$1 milhão, vocês conseguem 2% do CDI a mais. Então a rentabilidade de todo mundo começa a ser 102% do CDI. Então isso é uma forma de você conseguir aumentar a sua rentabilidade quando você está investindo aqui no Banco Inter. Isso ajuda a gente a ter uma rentabilidade um pouquinho maior no longo prazo. Já por outro lado, nós temos também a opção de investir no CDB do C6 Bank, que aqui dentro do aplicativo nós vamos
clicar em C6 Tech Invest, Self-Service, Renda Fixa, e aqui a gente tem a opção, o primeiro título é o CDB pós-fixado com liquidez diária. A rentabilidade dele tá melhor do que a rentabilidade do Banco Inter, ele em 104% de CDI. Não é tanta coisa assim, não vai fazer uma diferença absurda no longo prazo, dependendo do valor que você investe. Se você investir um valor muito pequeno, essa diferença vai ser mínima, vão ser alguns centavos de rentabilidade a mais que você vai ter. Mas na medida que o valor vai ficando cada vez mais expressivo, isso de fato começa a fazer um pouco mais de sentido. Não é tanta coisa, mas é uma diferença. Aí a gente tem a próxima questão, aplicação mínima, R$20, lá no Banco Inter era de R$1, aqui é de R$20, então é uma aplicação um pouco maior, é um pouco menos acessível para algumas pessoas. Resgate também, disponibilidade diária, você pode resgatar a qualquer momento, o dinheiro vai cair na sua conta. E também uma outra coisa que a gente precisa falar é sobre a promoção do C6 com a TIM. Se você tiver conta nos dois, né, se você for cliente dos dois, você consegue 105% no seu CDB, um CDB com prazo de 2 anos e aplicação mínima também de R$20. Bom, vamos falar de risco aqui agora também, né? Eu separei aqui alguns indicadores para a gente analisar a questão do risco, mas lembrando que os dois bancos são garantidos pelo FGC pelo fato de você estar investindo em um CDB. Mas eu peguei aqui no Banco Data os principais números de cada um desses bancos. Por exemplo, o lucro do Banco Inter foi de 48,6 milhões de reais, enquanto o lucro do C6 foi, na verdade, um prejuízo, foi de 328 milhões de reais de prejuízo. A basileia do Banco Inter é de 32,9%, enquanto a basileia do C6 é de 21,4%. O que é a basileia? É basicamente um indicador que ajuda a medir a solidez do banco. Por exemplo, quanto mais arriscado aquele banco for, mais capital de terceiros ele tem em relação a capital próprio. Então o banco vai ficando cada vez mais alavancado e o Banco Central até exige um limite mínimo de 11% e um limite máximo de 50%. Então os dois bancos estão ali super tranquilos no quesito de basileia em relação aos mínimos e máximos do Banco Central. O índice de imobilização, o que é isso? É basicamente quantos por cento do patrimônio do banco ele está sendo imobilizado ali em ativos e por aí vai. Então no caso do Banco Inter é 5,4% e no caso do C6 é de 5,5%. Então nesse quesito aqui os dois estão praticamente iguais. A basileia do Inter, igual eu falei, está melhor do que a do C6, quanto maior esse número, mais sólido o banco é. E o lucro do Inter também está maior do que o lucro do C6. Isso pode ser alguma estratégia ali durante um determinado período, enquanto o banco está crescendo e por aí vai. Isso não quer dizer que o C6 esteja quase quebrando ou que ele seja muito pior do que o Banco Inter, até porque o C6 ele tem o JP Morgan por trás, que é um dos maiores bancos do mundo, se não for o maior. Ele é um banco super sólido que tem 40% do C6, inclusive. Então, caso aconteça alguma coisa, eu acho que não sei se o JP Morgan deixaria um banco que ele investiu quebrar. Ele poderia ali tentar alguma forma, algum mecanismo para tentar recuperar a saúde financeira daquele banco, mas assim, de forma geral, são números que são até aceitáveis. Igual a gente sabe, o Nubank deu prejuízo durante muito tempo, ele deu o primeiro lucro recentemente, o C6 ainda não deu lucro nesses últimos meses, o Banco Inter deu um lucro de 48 milhões, mais perto do tamanho que o banco é, isso é quase zero, então não é um lucro muito expressivo também. Então assim, a gente pode considerar que nenhum dos dois bancos tem um lucro muito expressivo e isso não necessariamente é um problema, até porque a questão dos dois bancos é justamente oferecer serviços sem taxa, eles não cobram as grandes partes das tarifas que os grandes bancos cobram, então isso reduz bastante o lucro do banco de fato, e por serem bancos menores, bancos mais arriscados também do que os grandes bancos tradicionais, eles precisam ter um custo de captação um pouco mais alto para compensar as pessoas de colocarem o seu dinheiro lá, mas ser mais arriscado do que um Itaú, Bradesco, Santander da vida não significa que é um banco super arriscado que não compense você colocar o seu dinheiro. E aí, pra gente concluir, qual que é o melhor CDB de liquidez diária entre esses dois bancos? Na minha opinião, depende, não tem um melhor CDB, os dois são bons títulos, você pode colocar o seu dinheiro em cada um dos dois. Se você quiser uma rentabilidade um pouco maior, vai pro C6, mas assim, tudo vai depender do resto do banco também, né? Qual banco você quer ter conta, qual banco te oferece os melhores benefícios pro que você precisa. Então, cada um dos bancos tem algumas funcionalidades melhores do que outras. Por exemplo, o cartão Black do C6 Bank, o programa de pontos dele é melhor do que o programa de pontos do Banco Inter. O C6 também tem uma conta global um pouco melhor do que o Banco Inter, porque a do Banco Inter ainda está começando, então eles estão desenvolvendo as funcionalidades, então creio que nos próximos meses ela deva chegar perto do que já está a conta do C6, então é tudo questão de tempo. Os dois bancos são bancos digitais, são bancos recentes e eles estão evoluindo na medida que o tempo vai passando. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!